Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso chamado Jipa Coding. Nós vamos explorar o GIMP, que eu tô numa ideia de uma coisa que esse perfil no Twitter faz, que é, tem um template, e aí ele vai colocando várias fotos, e aí eu preciso disso e eu vou fazer isso de uma forma automatizada. Ó, se você for ver aqui, ó, tem templates e sources. Então, por exemplo, você só indica o template, indica uma source e ele ia gerar basicamente automático para você. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar um pouquinho da experiência que eu estou tendo. Hoje é dia 2 de abril. É o seguinte, vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui é de uma imagem para poder manipular. Então você pode gerar essa variável aqui, esse objeto, com gimp.read, que você lê um arquivo, aí numa promise você recebe a imagem, ou você pode gerar uma imagem largura e altura. Se você quiser, você pode definir uma cor, e aí sim, no callback você recebe uma imagem. A primeira coisa que eu percebi, esse image, ele é um objeto, certo? É uma instância da classe GIMP. Todas essas imagens elas são nesse formato aqui. É um array plana, que no caso aqui seria o red, green, blue, e aqui a transparência. Então esses 4 índices aqui formam um pixel, e assim por diante, vai indo até o último, que no caso aqui seria 32 vezes 32, que seria a quantidade de pixels, vezes 4, que é a composição de cada pixel. Então, 4.096 itens. Bom, deixa eu comentar isso aqui. Bom, por exemplo, vamos aqui usar uma função chamada mix. Essa mix, ela vai juntar duas cores e, não sei, talvez pegar uma média entre os dois, não sei. Então vamos usar aqui, mas antes nós temos que ver como é que a imagem, como é que nós conseguimos ver a saída da imagem. E isso foi um primeiro problema que eu tive, né? Que era o seguinte, vamos lá. Temos o write, que seria, ele vai escrever esse nosso bitmap nos formatos conhecidos aí. Então vamos lá, abrir o debugger de novo. Então tá, vamos lá. Image.write. A extensão não é obrigatória, mas o padrão mesmo que o GIMP escreve é PNG. Eu deixo aqui só, né, por hábito. Agora vamos ver, beleza? Não se estranhe com essa estrutura, mas vamos ver aqui, output.png. Beleza. Não está no mesmo diretório aqui por conta do debugger do VS Code. Mas assim, quando você usa o debugger, ele dá erro. Então nossos scripts, na maioria dos casos, vão ter que ser executados com Node. Não tem muito problema, mas é só observação que eu tive no começo. Bom, agora vamos ver essa função bleach aqui. No começo eu estava tentando juntar uma foto para colocar uma foto em cima da outra. E aí eu achei essa aqui, methods, que você consegue colocar uma imagem em determinada posição. Bom, então esse bleach ele vai colocar essa imagem aqui em cima dessa base. Nessa linha aqui ele vai colocar uma imagem preta, 12 por 12, em cima de uma imagem branca, a partir do pixel 5 por 5. Então vamos lá executar esse código. Node home.js, beleza? Output. Beleza, então, agora temos uma imagem aqui, 32 por 32, aí aqui é um quadrado 12 por 12, que foi colocado a 5 pixels de distância do X, eixo X, e 5 do eixo Y. Bom, beleza. Aí, esse código aqui, eu fiz outro teste, que consiste em reduzir, e aí a gente consegue manipular sem criar muito profundo, né, objetos. Então esse código aqui faz a mesma coisa, certo? Cria um 32 por 32, um 12 por 12 e coloca, sobrepõe um sobre o outro
na coordenada 5×5. Beleza. Ok. Agora aqui. Vamos lá. Bom, aí eu fui partir para testar, pegar recurso externo. Que no caso seria uma imagem, por exemplo, do mesmo diretório ou de uma URL externa. Vamos lá, né? Testar de novo. Vamos ver aqui a saída. Então, a minha de 50×50 ficou... aqui eu dei uma distância de 10 pixels. Então, ela ficou aqui assim, basicamente. Assim, não sei. Por volta disso. É porque as duas são da mesma cor, então não tem muita como saber, né? No caso, ele retorna uma promise, aí eu tive que usar o async para poder armazenar em uma variável no mesmo escopo. Eu comecei aqui a querer esticar uma imagem. No caso, seria uma base de 150 e esticar uma de 50 para ela ficar bem, você sabe, quando ela fica muito comprimida ou muito aberta. Aí eu fui inspecionar isso aqui, o que isso aqui significava. Vou colocar como é que estava antes, seria 10, 10, 10 e 10. Eu ainda não entendi direito isso, mas vamos lá confirmar. Deixa eu mudar essa base. Vamos ver. Nada mudou. Não sei porquê. Sim, talvez isso aqui seja o tamanho dela. Vamos colocar aqui um 100. Vamos de novo. E é isso o resultado que eu tive. Eu achei meio estranho, então não era isso que eu queria. Então eu parti para outra. Mas vamos deixar aqui como é que tava. Beleza. Aí, vamos lá. Esse último teste que eu escrevi. Como o propósito de eu criar isso é para ele usar templates, né? Então, no caso, por exemplo, vamos supor que eu queira usar um template de WhatsApp. No WhatsApp, as imagens são meio arredondadas. Aí eu comecei a explorar o conceito de máscara. Primeiro, eu criei uma máscara daquele primeiro exemplo, certo? Que é essa aqui. E como a máscara funciona? Quando aqui está tudo branco, ele vai manter o conteúdo da imagem. Aí quando ela fica preta, se estiver preta, ele vai deixar transparente. Vamos ver aqui o que vai dar. Uma 50×50. Aplicar máscara. Então, você pode perceber que essa minha imagem da máscara, ela é uma 32×32. Então, ela só teve efeito por aqui assim. E aí onde estava branco ele vai manter o conteúdo original dessa 50×50 e onde estava preto ele vai deixar transparente. Aí se for um meio tom, no caso entre um cinza, no caso, isso aqui vai ficar meio transparente. Bom, mas vamos lá. Vamos ver, definir as metas aqui do que a gente quer. Porque já deu para brincar um pouquinho aqui com o GIMP. Eu quero um bot que você, por exemplo, o template seja por exemplo, um objeto, por exemplo, base, sendo background.png. Bom, então o que é um template? O template, ele é tudo isso aqui, só que essa parte aqui do meio, o miolo, ela é personalizável. Então, essa base aqui seria em volta, né? Isso aqui. E aí, eu ainda não defini um esquema, mas, por exemplo, seria sources, um array. Bom, então aqui seria a primeira coordenada, start, talvez não seja isso, mas, por exemplo, aqui 150×50, só um exemplo. Onde acaba um array também. Então aqui seria x, vamos por aqui x 240. E ele poderia ser usado assim, o começo e o fim. Não é dessa maneira que nós nos comunicamos com o Bleach, mas eu já tenho algo em mente que pode
funcionar para isso. A posição final, ela é, vamos supor assim, que ela é uma consequência. Então, a soma, a imagem tem seu tamanho, então a soma da posição inicial mais o seu tamanho é igual à posição final, certo? Então vamos supor 50, a imagem tem 150, então a consequência disso é que a posição final vai ser 200. Que poderia ser uma rede de funções, onde a pessoa ia receber a imagem. Vamos mudar isso aqui para JavaScript. Então a pessoa ia pegar a imagem. Bom, deu um probleminha aí na gravação, mas nada demais. Então aqui ele pegaria a imagem, poderia modificar ela, ou se a pessoa quiser ele pode usar Grayscale, aí ele manda um Hue, Mirror e etc. Bom, então a parte de fx fica assim, uma rede de funções. Outra coisa, vamos ver aqui. Eu já postei um vídeo sobre isso, mas ele não está listado. Mas mesmo assim, vou deixar o link aí na descrição. Essas propriedades aqui, o fio, pode perceber aqui que do meio para a direita foi esticado um pouquinho. Esse contém, ele preserva a proporção original da foto. E esse cover, ele vai aumentar a imagem ao máximo para que preencha tudo. Nós podemos adicionar isso aí como uma feature. Nós poderíamos colocar aqui Fill Mode. É quase a mesma coisa, né? Recebe esses dois, Width e Height. E tá certo, só isso mesmo. Então, Fill Mode pode ser um desses três. Contém, Cover ou Resize. Contém, Cover ou Resize. Bom, então vamos juntar os conhecimentos para ter um resultado final disso aqui. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que delimitar a área de trabalho, né? Que no caso seria o círculo. A partir disso a gente cria uma máscara. E a forma final da imagem a gente deixa em branco aqui. Aí nós vamos ajustar a nossa foto, a nossa source, né? No caso, deixando ela só quadrada assim. É uma imagem transparente só com isso. Aí depois nós vamos aplicar a máscara a essa foto aqui, tendo esse resultado. E aí por último nós só sobrepomos essa imagem em cima dessa. Então vamos ver aqui, isso aqui é fácil de criar, certo? Isso aqui não tem problema. Seria na parte de gerar o template. Uma vez gerado não precisa se preocupar mais. Isso aqui, primeiro nós vamos usar o Bleach, né, para ajustar essa foto para caber certinho aqui, beleza? E depois aplicar a máscara com o Mask lá, que eu mostrei para vocês. E usar o Bleach de novo, certo? Então aqui a gente vai criar uma imagem transparente e depois usar o Bleach. Aqui usar o Mask e aqui usar o Bleach e usar o Write para escrever o arquivo e gerar o arquivo final.